HZ News, personalidades. Estamos iniciando o nosso segundo bloco da série HZ News Personalidades, conversando hoje com Gidalto Padrão Oliveira. Gidalto, eu gostaria de lhe perguntar, quem é Gidalto Oliveira? Eu não posso falar muita coisa de mim mesmo, mas eu sou filho aqui de Jacobina, nasci aqui em Jacobina e os meus pais, Augusto Oliveira e Dalice Oliveira, hoje falecidos já, né? Nos deram uma criação realmente exemplar de obediência, de família, que hoje realmente a gente se vê que está muito difícil se constituir família verdadeiramente da forma com que nós fomos criados. Verdade. Obediência aos mais idosos, obediência aos pais, obediência na própria família. E hoje a gente vê realmente que as famílias, infelizmente, hoje vivem realmente num clima muito turbulento. Não todas, claro, realmente, mas existe ainda famílias que vive realmente com um estilo de muito respeito, de muita obediência. Mas vemos também que, ao mesmo tempo, existem outras famílias de que realmente não seguem esse caminho, como dizem, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, hoje, graças a Deus, constituir uma família também nesses mesmos moldes. Está aqui minha esposa Elísia, que tem sido realmente um sustentáculo familiar, não é? Tenho 2 filhos, o Marcelo, que também é casado, e também Gisele. Tenho 3 netinhos, que maravilha, que são realmente a riqueza e o aconchego também da gente, dos avós, e realmente vivo num clima de familiar muito propício daquilo que eu fui criado. Muito bem, verdade. Gidalto, assim de forma sucinta, nos conte um pouquinho sobre a sua infância, sua adolescência, como era Gidalto jovem? Realmente é uma lembrança muito saudosa da minha infância, criado ali onde se chama hoje a Rua do Barro, né? Onde brincávamos ali de bola, num areião que naquele tempo não existia calçamento. Era um areião ali na Rua do Barro e a gente brincava muito ali na Rua do Barro de bola, de brinquedos que hoje não se vê mais, peão, ronda, esses brinquedos que naquela época fazia, não é, o divertimento de toda a gurizada. Hoje em dia a criançada realmente vive mais para o mundo eletrônico. Verdade, é outra realidade, né, Gidalto? Com certeza. Gidalto, você é conhecido como a voz padrão do rádio jacobinense. Por que Gidalto Padrão Oliveira? Essa denominação quem me deu foi o próprio João Jacques, né? E achava que eu tinha um estilo de comunicação próprio. Aí você é o padrão do rádio. E aí pegou, e realmente por muito tempo, enquanto eu militava lá na Jacobina FM, eu era anunciado como Gidalto Padrão Oliveira. Isso. E eu já ouvi muito isso. Eita, Gidalto. Certo. Agora, assim, você realmente exerceu a profissão que queria de fato
Ou foi a questão assim de não ter outra opção? Não, isso foi um acaso, como eu falei, de ser convidado a participar do Civil Alto-Falante como locutor. E eu fiz esse teste e realmente agradei, né? E continuei lá na Voz da Cidade por muitos anos fazendo a locução, entre outros radialistas que realmente passavam, inclusive uma participação de Aristeu Pinto de Queiroz, o conhecido Bob Silva, autor e cantor daquela música Minha Infância em Jacobina. Ele, por algum tempo, ele também funcionou como locutor lá do Civil Alto-Falante, e nesse mesmo período em que eu realmente exerci a função de locutor. Muito bem. Gidalto, você se sente realizado enquanto locutor? Valeu a pena essa sua trajetória na comunicação? Valeu sim, valeu porque fiz inúmeros, centenas de amigos, uns conhecidos, outros através da própria comunicação dos Civil Alto-Falantes, lá da Voz da Cidade e também da Jacobina FM. Amigos que até hoje realmente perdura, né, a amizade e o conhecimento e realmente o desejo de que, por muitos deles, que eu voltasse ao rádio. Mas eu encerrei realmente a minha trajetória radiofônica porque eu achei que devia, no tempo certo, fazer isso. Há mais de 50 anos de atividade no rádio, a começar da Voz da Cidade, que é na década dos anos 60, né, até o período em que agora eu defini realmente de encerrar a atividade. Muito bem. Então você é do tempo que tinha o vinil, a radiola, né? O toca-disco, toca-fitas. Isso, o vinil, radiola, a aparelhagem realmente era totalmente diferente das que atualmente as rádios utilizam, né? A gente tinha aquelas carrapetas e tal, e os discos de vinil. Depois surgiu os compactos, né? Os compactos, e aí foi modernizando e hoje nem utilizam mais esse tipo, porque a própria aparelhagem eletrônica, através da internet, tem qualquer música que você pensar na vida, você traz pela internet. E tudo com facilidade, com facilidade. É verdade. Naquela época, do Civil Alto-Falante da Voz da Cidade, Amado, que era o proprietário da rádio, frequentemente viajava para Salvador e trazia os discos, comprava lá em Salvador, os discos de vinil, muitas vezes chegavam quebrados. Eita. E assim, Gidalto, já teve algum momento assim de você tá passando a música, passando alguma coisa, de repente a fita, a gente engoliu a fita e já passar aquele constrangimento, já né? Aconteceu muitas vezes isso, né? E interessante é que tinha duas picapes no sistema lá de som, tinha o amplificador e tinha dois picapes, né, onde a gente colocava um disco por outro, e tinha que colocar uma faixa, a agulha naquela faixa daquele disco de LP, quando surgiu, de 12 músicas, e a gente muitas vezes se embananava. Você anunciava uma música da faixa 5, botava da faixa 6. Mas tinha isso mesmo, né? Eu lembro que às vezes acontecia aqui. Isso eu estou dizendo enquanto ouvinte, né? E às vezes a gente ligava, olha, eu quero que passe a música para gravar. Exato. Lembra que tinha essa... Com certeza. E também tinha um detalhe, né? No Civil Alto-Falante da Voz da Cidade,
numa época aí, a gente funcionava com um motorzinho próprio de gasolina que ficava no fundo lá da casa onde tinha o estúdio, né? E de manhã, quando a gente chegava para ligar aquele motor, era um trabalho danado, porque tinha que ser através de uma manivela e muitas vezes o motor não queria pegar, porque naquela época o sistema de iluminação aqui na cidade era muito precário, né? A luz só ia até meia-noite e durante o dia realmente a energia era muito ruim, muito precário. Então a gente funcionava através do motorzinho que tinha. E certa feita aí eu e Rubens, ligando lá esse motor na manivela, o motor não pegava, tinha um quartinho lá onde ficava o motor, e de repente o motor pegou, né, funcionou, mas soltou umas faíscas e aí pegou fogo, porque o quartinho era cheio de espuma, de coisa misturado com gasolina, e pegou fogo lá e terminou o fogo passando pela instalação da casa do Santinho e foi parar lá no estúdio. Mas, rapaz, imagina aí. Foi um drama nesse dia, tentando apagar esse fogo, né? Ai, ai. Pois é. Gidalto, você autoriza a gente publicar essa nossa conversa nos nossos meios de comunicação? Com certeza, professor. E, inclusive, voltar a lhe agradecer, né, ter essa iniciativa de fazer esse documentário sobre o rádio de Jacobina, que, infelizmente, não existia tanto registro que se perdeu no tempo, no espaço, no tempo, né? Se perdeu coisas realmente muito preciosas sobre a história do nosso rádio. E isso fica realmente com um grande mérito seu em fazer esse registro. Pois é, e assim a gente agradece por estar tendo essa oportunidade, Gidalto, de estar conversando com você, que por muitos e muitos anos eu ouvi através do rádio, foi aquela amizade radiofônica, né? Que eu acredito que muita gente também deva pensar dessa forma e tem esse reconhecimento por você. Exatamente. E fizemos, como eu disse, muitos amigos, muitos colegas que passaram também lá pela Jacobina FM, a exemplo do Capitão Assunção Sobrinho, a exemplo do Galo, do nosso amigo Galinho, que a gente chamava ele de Galinho, e muitos outros que passaram ali, que fizeram uma amizade muito grande, os que continuam vivos até hoje, e aqueles que faleceram somente na saudade. Né? É verdade. Gidalto, eu quero lhe agradecer por esse momento tão especial para mim. Quero agradecer a Deus por estar me permitindo aqui bater esse papo com você, esse cidadão jacobinense tão especial, que fez tanto sucesso na comunicação, sempre com ética, responsabilidade, respeito aos ouvintes e uma imparcialidade que somente Gidalto Padrão Oliveira poderia ter tido. A comunicação agradece, o rádio agradece, a sociedade jacobinense agradece. Muito obrigado, Gidalto Santos Oliveira, a eterna voz do rádio jacobinense. Obrigado, professor. Eu agradeço também essa oportunidade e a partir daí de hoje queremos considerar seu amigo e nos colocar à sua inteira disposição naquilo que o senhor necessitar. Muito obrigado. Estamos encerrando mais uma edição da sua HZ News Personalidades, hoje conversando aqui com Gidalto Padrão Oliveira.